O Sporting, a equipa de Jorge Jesus, deslocou-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave e conseguiu uma vitória muito saborosa por 1-0, depois de alguma controvérsia sobre o gol de Bas Dost e também sobre o VAR, o vídeo-árbitro. Por isso há aqui muita discussão, mas vocês sabem que o Joga Simples não traz esse tipo de assunto para o canal. Vamos então analisar a equipa de Jorge Jesus, a equipa do Sporting, que foi a um terreno muito difícil em Vila do Conde, terreno onde o Futebol Clube do Porto venceu pela margem mínima e o Benfica foi lá empatar a 1-1. 1-0, gol de Bas Dost, e Jorge Jesus e sua equipa levam os 3 pontos para Alvalade. Jorge Jesus colocou o seguinte 11 em campo: na baliza Rui Patrício, lado direito tivemos Piccini, lado esquerdo Fábio Coentrão, dupla de centrais com Coates e Mathieu. Depois na posição de pivô defensivo tivemos William Carvalho, Bruno Fernandes jogou na posição número 8, Gelson na direita, na esquerda tivemos Acunha e na frente Podense no apoio a Bas Dost. E foi um jogo extremamente complicado. O Rio Ave é uma equipa que consegue defender bem num jogo sem bolas, consegue diminuir as suas linhas e depois com bola é uma equipa muito perigosa porque consegue explorar as entrelinhas que o Sporting foi dando. E uma primeira parte por parte da equipa de Jorge Jesus muito má no que diz respeito ao seu jogo sem bola. Já lá vamos. Vamos então falar do Sporting primeiro nos comportamentos com bola e começando de trás para a frente, como vocês já sabem nas minhas análises. Vamos começar com uma primeira fase de construção do Sporting, quando os centrais, Mathieu mais à esquerda e Coates mais à direita, abriam para depois o William Carvalho descer, fazer a linha do terceiro homem, mas reparem que o Rio Ave era uma equipa que pressionava muito alto, pressionava a primeira fase de construção e reparei que o William Carvalho tinha alguma dificuldade em penetrar naquela zona para fazer a linha de 3. Mas o Sporting queria mesmo construir de trás, através da sua primeira fase, e em que depois era Bruno Fernandes que procurava aquele jogo entre linhas, entre a linha do meio campo e a linha mais avançada do Rio Ave. A bola, quando saía da sua primeira fase de construção, e vou começar pelo lado esquerdo, o corredor do lado esquerdo, que os comportamentos eram iguais ao corredor do lado direito, era Fábio Coentrão, muitas das vezes quando a Acunha fazia movimentos mais interiores, ou seja, ia mais para dentro, e o que acontecia? Soltava o corredor para Fábio Coentrão. Fábio Coentrão então tinha a liberdade para explorar o lado mais à esquerda do Sporting, através da sua profundidade, da sua velocidade e também da sua penetração ofensiva, que é um jogador que consegue atacar muito e bem. A Acunha numa posição mais interior para criar também superioridade numérica no meio campo. Bruno Fernandes aqui está muito bem posicionado e depois reparem no apoio de Podense a Bas Dost. No outro lado, no corredor contrário ao posicionamento da bola, tínhamos Gelson Martins. Era assim que o corredor do Sporting funcionava, com o Fábio Coentrão e a Acunha mais dentro, ou então, dependendo daquilo que o jogo solicitava e nas rotinas ofensivas de Jorge Jesus, no lado esquerdo quem dava a largura muitas vezes era a Acunha, quando por exemplo Fábio Coentrão ficava numa situação mais recuada de apoio, e depois Podense era aquele jogador mais móvel, aquele jogador que tanto aparecia mais à esquerda, mais à direita, ou a tentar criar desequilíbrios no corredor central. Aqui a preocupação era mostrar-vos que no corredor mais à esquerda ou o Coentrão subia quando a Acunha fazia movimentos interiores, ou então era a Acunha que dava a largura e Fábio Coentrão ficava um pouco atrás, e depois Podense fazia a mobilidade dentro do meio campo do Rio Ave. Agora, o Sporting com bola, muita mobilidade, mas pouca permuta de posicionamentos, ou seja, era uma equipa
que na primeira parte não estava a ser disciplinada, via muitas vezes Podense perdido em campo, via muitas vezes Bruno Fernandes perdido em campo, e nesta imagem reparem que Bruno Fernandes sai da sua posição, número 8, nunca vi, por exemplo, Adrián a fazer este tipo de movimentação, e Bruno Fernandes vai aparecer no corredor mais à esquerda. O que é que está mal, na minha opinião? Por exemplo, Acunha, já que Bruno Fernandes foi invadir o corredor de Acunha, Acunha não deveria estar numa posição tão à esquerda e deveria estar numa posição mais central, na posição de número 8. Aqui chama-se a permuta de posicionamento e o Sporting não foi disciplinado nesta medida. William Carvalho muito bem posicionado, Bas Dost também ali nos últimos homens da linha defensiva do Rio Ave, Coentrão muito bem posicionado a dar o apoio, mas se Bruno Fernandes vai cair num dos corredores, ou a Acunha ou do outro lado o Gelson teria que fazer a posição deste número 8 de Bruno Fernandes. Portanto, havia alguma coisa que não tinha uma certa disciplina no meio-campo do Sporting e o Rio Ave foi aproveitando porque tem bons jogadores como Barreto, Ruben Ribeiro e Pelé naquela consistência mais defensiva que jogou sozinho porque Podense não conseguiu anular as investidas do médio defensivo. Depois, outra nuance que eu reparei era que Podense saía muito da sua posição e caía nos corredores laterais. Neste exemplo, é um exemplo em que Podense vai cair no corredor mais à direita e depois reparem a indisciplina desta estrutura do Sporting. Reparem que Bruno Fernandes faz uma basculação, ou seja, cai um pouco para o lado direito com bola e reparem onde está Gelson Martins numa situação muito atrasada no que diz respeito à organização ofensiva do Sporting. Lá está, se Podense vai invadir o corredor mais à direita, que por sinal é o corredor de Gelson Martins, quando Podense faz o movimento, Gelson Martins terá que ir para o posicionamento para dar o apoio a Bas Dost. O que é que isto implica? Implica que quando o Sporting com bola está desorganizado, acontece que no momento da perda de bola, ou seja, na transição ofensiva do Rio Ave, o Rio Ave pode causar grandes complicações à organização defensiva do Sporting. Ou seja, uma indisciplina com bola depois vai causar uma indisciplina sem bola. Portanto, um Sporting com bola não estava organizado, Podense mais à frente e Bruno Fernandes ontem, e é o exemplo de ontem, não funcionaram, não foram disciplinados no que diz respeito ao seu posicionamento e também nas movimentações dentro de campo, no que diz respeito às rotinas ofensivas, criaram grande desequilíbrio à equipa do Sporting com e sem bola. Já vos expliquei que na perda de bola, quando a equipa não está disciplinada, depois na sua organização defensiva vai ter mais dificuldades. Portanto, um Sporting vazio com bola e depois um Sporting muito mais vazio sem bola. O Sporting sem bola era uma equipa que também pressionava muito em cima, tentava contrariar a primeira fase de construção da equipa de Miguel Cardoso, do Rio Ave, e então como é que eles pressionavam? Os dois jogadores mais avançados, e aqui houve uma troca de Podense com Gelson Martins, e era Gelson que estava em cunha com Bas Dost para tentar anular a primeira fase de construção do Rio Ave. Depois, quando o Pelé tentava também descer para pegar no jogo, era Bruno Fernandes que depois chegava um pouco mais à frente para fazer a pressão. Depois o Sporting, quando não conseguia roubar a bola na primeira fase de construção do Rio Ave, o que é que fazia o Sporting? Descia as suas linhas e defendia num 4-4-2. Os dois primeiros homens a defenderem era Bas Dost e Podense. Aqui o Sporting já estava mais disciplinado porque Gelson já estava na sua posição natural. E reparem que Bas Dost e Podense eram os dois primeiros homens a tentarem defender nesta estrutura tática do Sporting sem bola. Gelson Martins e Acunha desciam através dos seus corredores mais laterais e formavam uma linha com Bruno Fernandes e William Carvalho. Portanto, o Sporting pressionava em cima, quando não roubava a bola no meio campo do Rio Ave, descia e defendia num 4-4-2. Mas os problemas do Sporting com bola, na minha opinião, foram maiores
do que aqueles problemas com bola. E o grande problema está nos primeiros homens a defenderem. Podense nunca se conseguiu habituar às rotinas defensivas da equipa de Jorge Jesus. Pelé estava sempre completamente à vontade para receber a bola e construir, e Podense não conseguia anular. O que acontecia quando o Podense não anulava? Era óbvio que Bruno Fernandes subia um pouco no seu corredor mais central, o que obrigava depois o William também a subir para encurtar o espaço entre linhas, e o William Carvalho, ao subir, o Sporting criava um fosso entre a linha de meio campo e a linha mais defensiva. Vejam esta imagem em que, quando o Podense não fazia o seu trabalho de casa, entre aspas, o que acontecia? Bruno Fernandes era obrigado a subir no terreno para pressionar o portador da bola. O William Carvalho também iria subir para encurtar o espaço entre Bruno Fernandes e o William Carvalho, e depois o Rio Ave, uma equipa muito inteligente, conseguia depois explorar o jogo entre linhas que o Sporting dava. William Carvalho e Bruno Fernandes quase lado a lado. Vejam que Gelson desce e muito do seu corredor para ajudar Piccini. Piccini estava no movimento mais ofensivo, e é aqui quando o Sporting perde a bola. O que é que vai acontecer? Tanto o Oscar Barreto, o Koeman, como o Ruben Ribeiro conseguiam sempre encontrar a bola no espaço entre linhas, e que depois iria muito dificultar a vida do Sporting. Portanto, uma primeira parte em que o jogo esteve dividido, um Sporting pouco disciplinado com bola, um Sporting com muitas dificuldades sem bola, mas depois veio o intervalo. Jorge Jesus muito inteligente. Esqueci-me de dizer que aos 28 minutos sai Mathieu e entra André Pinto, com Mathieu com problemas físicos, mas no intervalo tivemos a chave deste jogo, em que vai entrar na partida Battaglia e vai sair o tal Podense, que não esteve muito feliz ontem à noite. O que é que vai acontecer? O Sporting fica muito mais disciplinado com bola, e um Sporting sem bola foi corrigindo alguns pormenores, mas não teve aquela equipa compacta a 100%, como eu já vi em jogos anteriores. Mas o Sporting com bola foi uma equipa muito mais forte, apesar que o Rio Ave também teve as suas oportunidades, e Guedes também poderia ter feito aquele golo fácil, mas nos comportamentos coletivos o Sporting esteve mais forte. Reparem só nesta imagem, isto é um momento de organização ofensiva do Sporting, o Sporting com bola. Estamos aqui ainda na primeira fase de construção. Vejam, William Carvalho já consegue descer, e depois a bola vai passar para uma segunda fase antes de chegar à finalização. Reparem bem no posicionamento disciplinado da equipa do Sporting. Aqui a Cunha tinha trocado com o Gelson Martins, mas o seu posicionamento está como Jorge Jesus quer, disciplinado. Ou seja, numa primeira fase de construção, o Sporting, linha de 3, Battaglia muito bem no corredor central, em paralelo com o William Carvalho no sentido vertical. Gelson Martins, Acunha a jogarem dentro, para quê? Para soltar os corredores laterais para Piccini do lado direito e Fábio Coentrão do lado esquerdo. Na frente já tínhamos o Bas Dost e Bruno Fernandes. Ou seja, na minha opinião, Bruno Fernandes joga numa posição mais controlada, melhor para a sua performance, ao lado ou atrás de Bas Dost, e claramente Battaglia traz mais pulmão àquele meio campo, traz mais força física e é um jogador muito mais disciplinado. Portanto, eu tenho aqui uma nota: que diferença, Bruno Fernandes ao lado de Bas Dost e Battaglia muito mais bem posicionado. Portanto, o Sporting com bola foi um Sporting muito mais forte nesta segunda parte. Aos 68 minutos há um golo de Bruno Fernandes, há um lançamento longo em que Marcelo vai cortar a bola e depois Bas Dost recebe, faz o passe para Bruno Fernandes, este faz o golo, mas foi anulado por fora de jogo. Aqui notava-se que o Sporting estava mais próximo
de marcar golo, mas também não descurando que o Rio Ave foi uma equipa também muito perigosa, que sempre teve as suas oportunidades de golo. Depois, aos 82, vai sair Bruno Fernandes e entra Doumbia. Aqui é uma troca por troca, em que Doumbia vai jogar ao lado de Bas Dost, mas sendo um jogador muito mais ofensivo, muito mais agressivo no último terço de terreno. Aos 84 minutos, há o gol do Sporting, há um cruzamento, se não me engano é de Bataglia. Vocês sabem que o Joga Simples não pode colocar imagens do jogo, porque senão a Sport TV cria-me aqui grandes problemas no canal. E então parece-me que há um cruzamento, acho eu, de Bataglia, e depois Bas Dost de cabeça faz o gol do Sporting aos 84 minutos. Muita controvérsia, o VAR estava ligado, não estava desligado, mas é aquela minha opinião. Eu acredito no VAR porque é um sistema muito bom, mas temos sempre o ser humano a tomar as decisões e o ser humano está suscetível a erros. Por isso, o Sporting vence por 1-0, 3 pontos muito importantes para a equipa de Jorge Jesus e para este Sporting, cada vez parece mais forte e não estando a ceder pontos, e num jogo que me pareceu, se me perguntassem, o Sporting mereceu a vitória. Naquilo que fez no cômputo geral, mereceu a vitória, apesar que o Rio Ave também teve as suas oportunidades de golo claras, mas o Sporting é mais forte do que a equipa do Rio Ave e ontem venceu por 1-0, 3 pontos muito importantes para a caminhada do Sporting. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta análise ao Sporting da Liga NOS. Vamos ter mais análises neste fim de semana. Fiquem a aguardar por novidades aqui no canal Joga Simples. É aquele likezão para apoiar as análises aqui no canal Joga Simples. E muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.